Que bom, louvado seja Deus, que oportunidade preciosa que nós temos de poder compartilhar mais uma vez a palavra do Senhor. E nós nos alegramos muito de estar aqui novamente com você, de poder agradecer a Deus pela sua existência, pelas suas lutas diárias e agradecer a Deus pelas vitórias que Ele tem concedido a você e a boa disposição para aprender a palavra do Senhor. Nós estamos estudando Filipenses capítulo 2, aprendendo assim algumas lições que Paulo tem nos ensinado nesta carta. A partir do versículo 5 e versículo 6, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Então nós temos o grande desafio que Paulo estabelece para nós, de preservar a nossa unidade como organismo vivo de Cristo, como a sua igreja, como o seu corpo, através do exemplo de Cristo. E Paulo começa já aí expressando essas verdades. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. A pergunta é, que tipo de sentimento foi esse que Cristo teve? Não é? Qual o seu sentimento, qual foi a sua expressão que ele descreve ali de ter o mesmo sentimento que Cristo? A outra pergunta é, quais os traços ou atitudes do caráter de Cristo que nós podemos extrair desse texto e que são úteis, que são necessários para que nós possamos, enquanto cristãos, lutar, nos esforçar de forma diligentemente para preservar essa unidade que Cristo tanto deseja, que o seu corpo seja unido, como ele orou no Evangelho de João, capítulo 17, rogando ao Pai para que ele nos tornasse um, como ele e o Pai são um. Esse é o pedido de Cristo. Então nós temos que extrair algumas verdades, algumas aplicações desse texto e colocar na nossa vida prática, no relacionamento familiar, no relacionamento igreja, na nossa vivência diária, enquanto somos membros desse corpo, somos parte desse organismo vivo. Então ele diz assim, nós devemos renunciar como Cristo renunciou. Versículo 6, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Sem dúvida alguma, Cristo não está aqui dizendo que ele deixou de ser Deus em algum momento da sua vida. Em toda a Escritura nós temos claramente os ensinamentos de que esse Cristo é verdadeiramente Deus e ele é verdadeiramente homem. O Evangelho de João, primeiro capítulo, versículo 1, ele diz, no princípio era o Verbo era Deus e o Verbo estava com Deus. O que Cristo faz aqui, a palavra que Paulo usa a partir do versículo 7 em diante, ele esvaziou a si mesmo. Então, ainda sendo Deus, ele decidiu, ele tomou uma decisão, uma postura de não fazer uso dos seus atributos divinos. Embora sendo 100% Deus, 100% homem, ele renuncia a si mesmo e também os seus direitos que ele tinha como Deus. Há uma implicação disso, há um motivo pelo qual ele faz isso. E nós precisamos aprender com Cristo nas suas decisões, nas suas atitudes deliberadas, com o seu caráter e com a sua postura. Cristo voluntariamente decide limitar os seus direitos como Deus enquanto ele fosse viver ou enquanto ele viveu nessa terra na forma humana. O texto diz claramente que ele esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se homem à nossa semelhança. Marcos capítulo 10, versículo 45, Marcos diz que esse Cristo, sendo Deus, sendo homem, ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. No Evangelho de João capítulo 13, nós vemos ali aquele momento quando Cristo pega a toalha e a água e lava os pés dos seus discípulos, dizendo ele, se eu sou mestre, vos faço estas coisas, vós deveríeis fazer o mesmo. Então observe que nós precisamos aprender essas atitudes, esse caráter de Cristo, de ser servo, a renunciar a si mesmo e os seus direitos, deixar de lado
por algum momento, por algum tempo, e tomar a decisão de ser servo, de servir, de ser homem e de assumir esse papel. Precisamos, irmãos, nos dispor a sofrer o dano, a perder, a sentir dor e aprender a perdoar as pessoas que nos prejudicam. Vejam que esse objetivo que Cristo tem, esse sentimento que ele tem, essa decisão, essa escolha deliberada de renunciar a si mesmo, de renunciar aos seus direitos, é porque ele tem o objetivo de resgatar pecadores. A Bíblia nos diz que ele veio para buscar e salvar o perdido. Ele veio para dar a sua vida em resgate de muitos. Ele entregou a si mesmo para purificar um povo exclusivamente dele. E ele veio para resgatar pecadores, inimigos seus, pessoas desafeiçoadas. Olhando para a vida de Cristo, olhando para o seu testemunho, olhando para o seu exemplo, nós precisamos apenas nos dispor a sofrer, não é? Talvez sofrer algum dano, talvez perder alguma coisa de muito valor, algo que nós não queremos perder, às vezes sentir dor, passar por perdas e ainda assim aprender a perdoar aqueles que nos prejudicam. É como se Paulo e o próprio Cristo estivesse nos perguntando, nos questionando: você deseja realmente corrigir a discórdia, a desunião, as intrigas, as contendas no seio de sua igreja, no seio da sua família? Então ele vai dizer: desista dos seus direitos, tome uma decisão deliberada de se tornar servo, de se tornar uma pessoa que está disposta a servir, a pagar o preço para ver aquela pessoa perdoada, para ver aquela pessoa restaurada e reconciliada. Se nós fôssemos parafrasear ou trocar em um resumo bem curto, a encarnação ela nos fala de abrir mão dos nossos direitos, não é? Em benefício de outras pessoas, a fim de reconciliar pessoas, em relacionamentos. Não foi esta a proposta de Cristo? Ele então se encarnou, se tornou homem, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma humana, uma forma de servo, sendo obediente e obediente até a morte e morte de cruz. Para quê? Para reconciliar o homem com Deus, não é? Vejam que Paulo nos ensina isto em Romanos 5:1: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é a razão. Cristo veio para reconciliar o homem com Deus. Ele veio para perdoar esse inimigo, para pagar pelo pecado desse inimigo, para substituir esse inimigo lá na cruz e assim reconciliá-lo com Deus. Talvez esse seja um dos maiores desafios dentro da igreja, irmãos, para a preservação da unidade, para que haja reconciliação nos nossos relacionamentos. Olhar para essa encarnação de Cristo, olhar para o exemplo dele, para a postura dele, para o caráter dele de humildade, de humilhação, de negar a si mesmo, de renunciar a si mesmo, de abrir mão de seus direitos para poder atender, para poder socorrer, para fazer a vontade do Pai, para resgatar os pecadores que estavam perdidos. Cristo deixou de lado muito dos seus direitos aqui na terra. O que nós devemos fazer? Nós também devemos fazer o mesmo, seguir o exemplo de Cristo, aprender com a sua postura, aprender com as suas atitudes e nos tornar a semelhança dele. Assim como ele abriu mão de seus direitos como Deus, sendo ele Deus, ele decidiu não viver como Deus, mas viver como homem. Nós também devemos fazer o mesmo, abrir mão dos nossos direitos, renunciar a nós mesmos, negar a nós mesmos e assumir uma posição de servo, entender a nossa posição de servo em Cristo Jesus e passar a servir, em dar a nossa vida para ver o outro bem-sucedido, para ver o outro sendo perdoado, sendo restaurado, sendo reabilitado no relacionamento da igreja, na irmandade, na família da fé. Esse tipo de mentalidade, com toda certeza, irmãos, e promoverá a cura no meio da igreja. Se nós temos uma mentalidade como a de Cristo, uma postura como a de Cristo, um caráter como o de Cristo,
nós vamos promover essa oportunidade, esse meio para que as feridas dentro da igreja sejam curadas. Curará muitos casamentos, curará muitos relacionamentos, as intrigas, as discórdias serão todas restauradas em bons relacionamentos, em perdão, em comunhão, em restauração desta unidade, desta igreja, desta unidade do corpo. E isso compete, a cada um de nós a olhar para Cristo, para sermos pacificadores como Cristo. Muitas das vezes devemos abrir mão de nossos direitos para que nós sejamos essa semelhança de Cristo, de pacificadores, daqueles que têm como objetivo, como alvo, a reconciliação, a restauração, a unidade do corpo, o bem-estar do corpo, o crescimento do corpo, a edificação do corpo. E aí a pergunta para você e para mim é: você sabe de que maneira Deus tem te chamado, tem te vocacionado para que você viva assim, para que você abra mão dos seus direitos, para que você possa servir melhor as pessoas e trabalhar para a unidade da igreja? Pense se você, algum momento, já analisou isso. De que maneira Deus tem me chamado? De que maneira Deus tem me vocacionado? Como Ele quer, como Ele deseja que eu siga o exemplo de Cristo, que eu venha renunciar a mim mesmo, que eu venha abrir mão dos meus direitos para ver a restauração do outro, para ver o perdão acontecendo na vida do outro, para que haja reconciliação, para que a unidade tenha primazia na minha vida, em nossos relacionamentos, na igreja e na família. Faça esse desafio para você. Nós apenas estamos começando esse parágrafo. Nós temos verdades aqui profundas para analisar a Cristo. Olha, Ele, sendo Deus, tende o mesmo sentimento que Ele teve. Tende o mesmo sentimento que Ele teve. Sendo Ele Deus, Ele não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Ele esvaziou a si mesmo. Ele abriu mão daquilo que Ele poderia usar, que era direito dele usar. Para quê? Para resgatar pecadores, para resgatar ofensores, para resgatar e reconciliar inimigos, homens desafeiçoados, homens que não o amavam. Cristo nos chama, se nós desejamos preservar a unidade, se nós devemos nos esforçar diligentemente para preservar essa unidade, nós temos que aprender com Cristo, renunciar a nós mesmos e até mesmo os nossos direitos quando forem necessários para que o nome de Cristo seja honrado, para que a igreja seja glorificada, para que a unidade tenha primazia em nossas vidas. Deus nos abençoe, Deus nos conceda graça e paz, e um abraço a todos e até mais.